Iremos apresentar a pesquisa Catalogação e Divulgação do Acervo do Prédio Jorge Machado Moreira, FAU-FRJ, realizada pelas pesquisadoras Giovana Cabral e Ariane Soares, sob orientação de Andrés Passaro, Mara Esquinazzi e Jonas Della Cave. O atual estudo foi efetivado por meio do NPD e pelo ProURB e iniciado em junho de 2021. O Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU-FRJ, o NPD, trabalha em função de resguardar a memória arquitetônica e urbanística no Brasil por meio de ações de restauro, preservação e guarda de determinados acervos. Com isso, o NPD conta com arquivos de mais de 30 arquitetos e urbanistas de grandes nomes, como os irmãos Roberto e Afonso Ritt, e também coleções, como a da Cidade Universitária, objeto dessa pesquisa. No início de 2020, o Núcleo começou a desenvolver uma plataforma digital que visa facilitar o acesso aos documentos existentes e divulgar parte do acervo do NPD. É a partir da elaboração desse site que a nossa pesquisa se aprofunda, transmitindo todo o processo de estudo e análise que realizamos ao catalogar o acervo de determinada coleção, até como ela será apresentada na plataforma do NPD. A primeira etapa do trabalho consiste no estudo acerca da coleção da Cidade Universitária. Nesta fase, a equipe do NPD se dividiu para pesquisar diferentes arquivos da coleção. Dessa forma, essa pesquisa engloba o estudo do prédio da antiga Faculdade Nacional de Arquitetura, projetado por Jorge Machado Moreira. Para melhor compreensão da notoriedade do edifício Jorge Machado Moreira, é necessária uma análise da trajetória do curso de arquitetura no Brasil. Em 1816, foi fundada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, com a finalidade de promover e difundir o ensino de conhecimentos considerados essenciais na época, tal como a arquitetura. A escola contava com diversos artistas franceses que vieram morar no Brasil após a derrota de Napoleão em 1815 em Waterloo. Entretanto, foi apenas 10 anos mais tarde que a academia realmente começou a funcionar, sob o nome de Academia Imperial de Belas Artes. Os professores eram, em sua maioria, do grupo que ficaria conhecido como Missão Francesa, entre eles Joaquim Le Breton, Debré e Grandjean de Montigny. No curso de arquitetura, seriam ministradas aulas de desenho geométrico, de ornatos e de arquitetura civil. Até o início da República, a academia manteve o mesmo currículo. Com a instauração da República no Brasil, a academia teve seu nome alterado para Escola Nacional de Belas Artes. Neste período, buscava-se modernizar os estudos no país, havendo a necessidade de estudar um período na Europa para poder se graduar. Entretanto, apenas em 1930, com a direção de Lúcio Costas, houve um projeto de modernização com grande impulso na academia, quando foi incluída a cadeira de urbanismo na formação do arquiteto. Estas inovações acabaram por provocar, em 1945, a separação definitiva do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes, sendo criada então a Faculdade Nacional de Arquitetura, que acabou sendo transferida para o antigo Hospício Pedro II, então recuperado, localizado na Praia Vermelha. Durante esse período, começam a ser desenvolvidos estudos para a cidade universitária e para um prédio somente de arquitetura. A Faculdade Nacional de Arquitetura mudaria de endereço para um edifício exclusivamente projetado para seu uso pelo arquiteto Jorge Machado Moreira, na cidade universitária. O projeto foi premiado na Bienal de 1957 de São Paulo. Foi apenas em 1961, 16 anos após a saída da Faculdade de Arquitetura da Escola de Belas Artes, que o prédio ficou pronto, situado onde ainda permanece a sede do curso, na Ilha do Fundão. Em 1965, a faculdade teve seu nome alterado, passando a se chamar Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ou FAU-FRJ. Essa reforma alterou as cadeiras anuais da faculdade para o sistema de créditos, que é utilizado até a grade atual de 2021. É necessário ressaltar que o prédio foi projetado seguindo a lógica de que cada andar, do terceiro até o sétimo, abrigaria cada ano da formação do arquiteto. 13 anos depois da construção do prédio da Faculdade de Arquitetura, a Escola de Belas Artes é transferida para o edifício. Em outubro de 2016, um incêndio de grandes proporções atingiu o 8º andar do edifício. Após isso, o prédio passou a funcionar apenas até o 4º andar do Bloco A, devido às diversas patologias, e foi tombado pelo Instituto Rio de Patrimônio da Humanidade, transformando assim seu nome no prédio Jorge Machado Moreira. Em abril de 2021, no meio da pandemia do Covid-19, outro incêndio atingiu o edifício da Faculdade de Arquitetura, desta vez na sala da Procuradoria Federal. Este incêndio atingiu a sala onde se localizava o Núcleo de Pesquisa e Documentação, e foi perdido cerca de 7.000 periódicos da segunda metade do século XX, pertencentes à biblioteca da faculdade. O NPD continua sem um espaço físico na faculdade. O acervo da cidade universitária faz parte do arquivo do Escritório Técnico da UFRJ, o ETU.
e em 2010 foi para a custódia do NPD por meio da professora Elizabeth Rodrigues, antiga chefe do núcleo, e pelo professor Pablo Benetti. Durante um período de 4 anos, foram digitalizados mais de 40 mil imagens e, ao todo, o NPD conta com um total de 25 mil desenhos originais, 10 mil fotografias e diversos textos que compõem o acervo do ETU. A segunda etapa é, então, a seleção e organização desse acervo, fotografado previamente por arquivistas do NPD e passado para nós, pesquisadores, que, então, o reorganizamos. O acervo da Faculdade de Arquitetura já havia sido catalogado de uma maneira que seguia as antigas diretrizes do NPD, e para isso foi necessário recatalogar todos os arquivos por disciplinas, tais como arquitetura, elétrica, hidráulica. E depois de catalogar por disciplina, dividimos cada arquivo por qual bloco do edifício cada prancha se correspondia. Tendo então as imagens selecionadas, partimos para o tratamento e formatação de cada uma, onde nos atentamos então a alguns aspectos da imagem, como foco e nitidez, distorções, exposição e balanço de branco, cores e as configurações padrão estabelecidas para o site. Depois de tratadas, então, renomeamos todos os arquivos utilizando a lógica criada para o site. Aqui seguimos a ordem: sigla da coleção, sigla referente ao edifício, sigla da disciplina, sigla do bloco e número da imagem. Com isso, aqui pode-se ver um comparativo de como elas chegam diretamente da câmera e como ficam depois codificadas. Depois de todo esse processo de tratamento e codificação, os arquivos são organizados na planilha, que funciona como base de dados para o site, onde identificamos os códigos antigos e os novos. Todas essas informações contidas na planilha são oriundas da pesquisa feita em torno da coleção, em memoriais, anuários e de anotações encontradas nos próprios desenhos. Após ser finalizada, a planilha é encaminhada para as pesquisadoras responsáveis pela elaboração e manutenção da plataforma digital, onde servirá como base de dados. Com isso, é possível encontrar parte do acervo da Faculdade Nacional de Arquitetura obedecendo o diretório abaixo no site do NPD. Arquiteto.